Então vamos lá. Pai, em nome de Jesus, te damos graças por essa hora tão abençoada, tão bendita, que nós vamos falar do teu nome, vamos buscar o Senhor, meu Pai, na palavra, nessa revelação da tua palavra, dá-nos o entendimento. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, tudo que nos separa, tudo que nos divide, em nome de Jesus, que haja um só sentimento, que haja uma unanimidade entre nós, Senhor, corações unidos pelo sangue do Senhor, corações, propósitos alinhados, em nome de Jesus. Dá-nos graça, favor, sabedoria, entendimento, em nome de Jesus. Senhor, me faça lembrar de todas as coisas, em nome de Jesus, que cada um possa ouvir e entender aquilo que nós estamos estudando, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então bora lá. Quem vai me lembrar aí onde a gente parou? Eu falei para anotar aí, irmão. Hã? Daniel 9:27, né? Então bora lá. Para a gente fazer aqui uma recapitulação. Qual foi o último comentário aí? Quem anotou aí? Hã? Cessar a oferta. Cessar o sacrifício contínuo. Amém. Amém. O diabo não pode aceitar aquilo que é destinado ao Senhor. Não é isso que a gente falou? Da última vez eu usei o microfone, né? Tá muito barulho, não tá? Então, ajuda eu aqui então. Não, eu tô usando o microfone aqui, na gravação vai ficar bom, mas para vocês aqui. Bora? Esqueci minha Bíblia. Dentro do carro. Hã? Vai até depois do lanche. Vamos ver, né? Depois do lanche. Uai, deu errado aqui o microfone? Fica bom. Vou. Por quê? É porque já fica na gravação também. Ah, é bem melhor, né? Tem Bíblia sobrando aí? Ah, eu uso no telefone. Não, pode deixar. Então, Apocalipse, ó. Depois do lanche o senhor retorna? Até o lanche, depois do lanche. Então, vamos lá. Ah, não trouxe ainda o microfone? Ele está trazendo ainda. Aula passada, então, nós fomos até Daniel 9:27. Nós lemos 22, 23, 24, né, até o 27. Falando aí dos últimos dias, da última semana de Daniel. Então, nós aprendemos, recapitulando aí para o Joabe, para algumas pessoas que não estavam, por que são 70 semanas? E quantos anos dão 70 semanas? Quantos anos dão 70 semanas? 490, muito bem. 490, nós vamos entrar aqui agora. Som. Não ligou, não? Glória. Glória a Deus. Tá bom aí? Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos lá.
27, para a gente encerrar aqui e passar para a próxima. Nós vamos entender, nós lemos também algo muito importante, que é o que define semana de anos. Vocês lembram? Levítico capítulo 25. Vocês estão anotando? Irmãos, se não anotar, você não absorve quase nada. Você tem que anotar. O que você ouve, passa muita coisa. Agora, se você anota e depois relê, a absorção é outra. Então, olha só, semana de anos. Quando nós lemos no verso no verso 24 de Daniel 9, ele fala lá, outra vez, eu vou ler. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade. Eu vou até voltar aqui o slide para esse momento. Aqui, ó, 70 semanas. 70 semanas são semanas de anos e não de dias. Então, total de anos, 70 vezes 7. Eu vou passar esse slide para vocês, se vocês lembrar. Vocês não lembram, tá vendo? Aí eu não passo. Porque esse slide, ele está comigo aqui, é só mandar. Olha, total de anos, 70 vezes 7, que dá 490 anos. Nós anotamos na aula passada aqui, ó, são quantos períodos de 490? 3 períodos. Aonde está a referência? Mateus 1. Mateus 1? 1:17, exatamente. 1:17. São as gerações contadas de Abraão até Davi, Davi a deportação a Cristo. É o que você vai ler lá em Mateus 1:17. Ok? São 3 tempos de 490 ou 70 anos, 70 semanas, né? Semanas de anos. Nós lemos que o povo ficou preso, cativo, 70 anos na Babilônia. Por quê? Por causa de, dentro do período de 490 anos, são exatos 70 sábados. 70 sábados eles ficaram presos na Babilônia, deixando a terra de Israel descansar. Olha que engraçado, que no verso, eu acho que aqui no slide, deixa eu ver se é no próximo. É exatamente no próximo. Por quê? Estão decretadas sobre o teu povo. O povo dele, teu povo, Israel. O povo que deve guardar sábado é Israel. Então quem pagou pela dívida que eles tinham foi Israel. E a tua santa cidade, o lugar do templo. Amém ou não? Irmão, quem mais é dado, sempre vai ser mais cobrado. Sobre este povo tinha uma lei. Sobre este povo tinha um decreto. Estas semanas começaram a contagem delas. Nós vamos falar agora aonde começou a contagem dessas semanas de anos, que são 70 semanas de anos, para onde inicia a contagem. Então nós vamos aqui colocar aqui Babilônia, na verdade cativeiro. Quem veio na aula passada, ficou entendido a aula passada? Esse é o que eu vou falar agora. O decreto. Nós vamos falar sobre o decreto agora, da onde parte as 70 semanas, onde ela inicia a contagem das 70 semanas. Então, cativeiro babilônico. Agora você já entende, né, irmã? Decreto. Ok. O 70, como nós falamos aí, o 70 vezes 7, que nós até falamos na aula passada, que tem a ver com o perdão. Perdão geracional. Deus perdoa geracionalmente.
Então ele perdoa a primeira geração, a segunda geração em 490, e ele está perdoando ainda. Então nós estamos no tempo do perdão. Graças a Deus. Então sempre houve graça até no tempo da lei, porque Deus está perdoando. A pergunta, os discípulos fizeram duas perguntas para Jesus específicas. Essas perguntas são muito importantes. A primeira, um pedido / pergunta, né, que eles perguntaram assim, ó, até quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão? Até 7. Aí Jesus respondeu, até 70 vezes 7. A resposta de Jesus obrigou eles a fazer um pedido. Então foram registrados, que eu já li, se você tem mais, depois você me fala, que eu até anoto. Registrado tem 2 pedidos dos discípulos para Jesus. O primeiro pedido é esse, dá-nos fé. Mas a fé que eles pediram para Jesus era referente à quantidade de vezes que eu deveria perdoar. Eles não pediram mais fé para expulsar demônios, eles não pediram mais fé para curar, eles não pediram mais fé para outra coisa. Quando Jesus disse que era 70 vezes 7, ele disse, então dá-nos mais fé. Então quer dizer que o problema maior, a nossa falta de fé maior, não é pela cura, é a dificuldade de perdão. Dificuldade de perdoar. O que aqueles homens poderiam pedir para Jesus? Qualquer coisa, eles eram discípulos diretos dele, ligados a ele. Aí eles vão e pedem, olha o pedido, me dá mais fé, para perdoar nessa capacidade que Deus tem de perdoar. Então é como ele perdoa, não como o coração do homem é até 7. Até 7 vai, agora 70 vezes 7 não dá. Então, é esse pedido. O segundo pedido é ensina-nos a orar. Então, são 2 pedidos. O primeiro pedido é dar-nos mais fé por conta do perdão, e o segundo pedido é me ensina a orar. Amém ou não? Então, vamos para o decreto? Quem pode abrir aí no texto? Esdras capítulo 7, não é? Vocês anotaram da última vez que eu anotei aqui? Esdras 7 o quê? Então vamos lá. O texto é muito longo, não é a partir do 11 não? É a partir do 11, né? É isso que você falou, né? Então é muito longo, eu vou ler resumido aqui. Vamos ler o 11. Esdras 7:11, anota aí se você não anotou a referência, porque é o decreto. Vou colocar aqui, ó. Isso. Então aqui, decreto. Estas semanas aqui estão decretadas para qual povo, irmãos? Israel. E para a sua santa? Ok. Qual que é o objetivo que nós lemos na aula passada? Fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia. Selar a visão e a profecia. A visão e a profecia de Daniel só se cumpre quando essas coisas acontecerem. Selar a visão, ungir o Santíssimo. O Santíssimo, nós falamos na aula passada, é o templo, o novo templo construído, sendo ungido pelo próprio Messias. O próprio Jesus ungirá o Santíssimo. Então, ok, início, 70 semanas. Então, 70 semanas. Ok. Vamos lá para o verso 25. Nós vamos ler o decreto, depois a gente volta para o verso 25. Vamos ler ele e a gente volta para o verso 25 de Daniel. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras dos mandamentos e dos estatutos do Senhor sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei, do Deus do céu, paz perfeita. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel,
Minha Bíblia aqui está com pane. Já aconteceu isso na sua Bíblia? Deu sobreposição aqui. Deixa eu ler daí então. Minha Bíblia ficou no carro. O verso é o... Por mim se decreta que no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas, que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Porquanto, da parte do rei e dos seus 7 conselheiros, és mandado para fazeres inquirição em Judá e em Jerusalém, conforme a lei do teu Deus. Atenção, que Artaxerxes está falando para um sacerdote de Deus, ele era um ímpio, mas ele está falando a um sacerdote de Deus, para coisas referentes ao Deus de Esdras, e à santa cidade e à terra de Israel. Conforme a lei do teu Deus que está na tua mão, a lei que estava na mão de Esdras. E para levares a prata e o ouro, que o rei e seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém, e toda a prata e o ouro que achares com toda a província de Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo. O templo é construído com ofertas voluntárias, não com dízimo. Deixa esse apontamento aí. Problemático, mas fazer o quê, Com as ofertas voluntárias do povo, dos sacerdotes, que voluntariamente ofereceram para a casa do seu Deus, que está em Jerusalém. Portanto, comprarás com este dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros, com as suas ofertas de manjares e as suas libações, e oferecerás sobre o altar da casa do vosso Deus, que está em Jerusalém. Também, o que a ti e a teus irmãos bem parecer fizerdes o resto da prata e do ouro, o fareis conforme a vontade do vosso Deus. E os utensílios que te foram dados para o serviço da casa do teu Deus, restitui-os perante o Deus de Jerusalém. E o resto do que for necessário para a casa do teu Deus, que te convenha dar, o darás da casa dos tesouros do rei. E por mim mesmo, o rei Artaxerxes, se decreta a todos os tesoureiros que estão da além do rio, que tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, apressuradamente se faça. Então, até aí. O que é isso? Um decreto é uma ordem de reedificar os muros de Jerusalém. Edificar a casa do Deus de Israel. Então, no ano 20º de Artaxerxes, mês de Nisan, 14 de março, 445 a.C., saiu esse decreto. Agora, amém até aqui? Agora você deve voltar para 9:25, Daniel. Daniel 9:25. Volta para lá, para você voltar ao entendimento. Daniel 9. Como? Deve ter, Mas tem que escrever livro mesmo. O pastor Zé falou que é para escrever um por mês aí. Olha, de quem que é esse telefone aqui? Desculpa. Estou querendo entender. Então vamos lá. Verso 25. Sabe e entende. Nós lemos na aula passada, nós temos que entender isso. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Até aí. Você está com a sua Bíblia aí? Tá aí? Então aí, a ordem, se você quiser puxar uma seta, aí, ordem para restaurar, sublinha a ordem para restaurar, puxa uma setinha e coloca aí, Esdras 7:11. Se na sua Bíblia não tiver uma referência já, 7:11 ao 21. Porque quando você for ler Daniel e tiver essa referência lá sublinhada, você vai se conectar outra vez com esse texto. E você vai entender, porque o texto aqui de Daniel está falando, entenda.
que desde que saiu essa ordem para reedificar os muros e a cidade, puxar uma setinha do versículo 25, esse povo está dormindo. Ó, do verso 25 de Daniel, onde está escrito assim, ó, da ordem para restaurar, você sublinha isso e puxa uma seta. E escreve Esdras 7, verso 11 ao 21. Uma Bíblia inteira pertence a um coração partido. Uma Bíblia riscada pertence a um coração inteiro. Um coração inteiro. Não, eu não falei assim não. Uma Bíblia inteira pertence a um coração partido. Uma Bíblia riscada pertence a um coração inteiro. Quando você pega a Bíblia de um cidadão e ela está toda riscada, significa que o coração dela está inteiro. Se o cara riscar sem ler, ele está perdido. Só vai terminar de morrer só. Quem ouça, entenda, né? Amém ou não? Não tenha dó de riscar essa Bíblia, irmão. Pelo amor de Deus. Risca essa Bíblia. Puxa seta, sublinha, faz bolinha, faz coraçãozinho que ama Jesus assim, ó. Ele vê isso aí, hein? Ah, irmãos, se a gente fosse como criança. Deixa quieto. Vamos lá. Ei, irmãos, os fariseus vai ranger os dentes naqueles dias, hein? Os fariseus vai ranger os dentes naqueles dias. Chegaram tão perto. Entendeu até aqui? Então aqui, ó, inicia-se o decreto. Vou passar para frente, que vai ficar mais simples agora. Até o ungido. Então, para terminar o texto do 25, ele fala para edificar Jerusalém até ungido ao príncipe 7 semanas e 62 semanas as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Aqui, ó, os dois primeiros períodos, 7 semanas e 62 semanas, com praças e tranqueiras se reedificará, mas em tempos angustiosos. Aqui, olha, em tempos angustiosos, que durou 49 anos, que são 7 semanas. Quando você ouve o Daniel falar 7 semanas, automaticamente você multiplica vezes 7, que vai dar 49 anos. Tem que ficar gravado na sua cabeça que uma semana de anos representa 7 anos. Tem que ficar gravado na sua cabeça isso. Levítico capítulo 25. Semana de anos. Isso tem que ficar gravado, porque se você ler, você não vai entender. Estou tentando, eu não sou bom igual eles, não. Mas eu vou tentar enfiar na cabeça de vocês que essas semanas são semanas de anos. São 7 semanas. Mas quanto tempo durou de verdade? 49 anos. Ok? Tem que ser entendido isso. Ok. Aí depois desse tempo, dessa restauração, até ungido. Esse tempo todo somado, nós vamos para o próximo slide aqui que já vai explicar. Calma aí, não tenta entender tudo de uma vez, não. Olha lá, decreto
até o Messias. Decreto até o Messias foram 69 semanas. Eu fiz o desenho aqui, eu vou fazer de novo. Vou fazer de novo que fica bem explicado aqui, ó. Eu vou fazer de novo. Por quê? Eu não vou, aqui 490, eu não vou escrever porque você já tem. 490, eu só vou fazer essa aqui de Davi até Jesus. Por quê? Porque bem aqui, ó, ficou um tempo aberto. 69 semanas. Esse período aqui, ó, última semana. Calma que você já vai entender nos próximos slides. Espera aí que você já vai entender agora. Olha, esse é o verso 26. E depois de 62 semanas, será cortado o ungido, e nada lhe subsistirá. O que é ser cortado ou ungido? Crucificação. A morte. Em qual semana? 62, né? Ok. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O santuário que foi construído lá atrás do decreto que nós lemos. Aqui, ó, será cortado o ungido. O Messias é morto. Não precisa abrir, se você quiser, só anota a referência, mas nós vamos ler aqui mesmo. Isaías 53, 8 diz assim: pela opressão e pelo juízo foi arrebatado. Essa versão fala arrebatado, mas é cortado ou morto. Retirado, né? E quem dentre os da sua geração considerou que ele fora cortado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo. Está dizendo aqui desse dia que ele foi cortado. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Esse tempo aconteceu 70 anos depois de Jesus. Depois de Jesus não, depois do nascimento de Jesus. Romanos destruíram Jerusalém em 70. Lucas 21, 24. E cairão ao fio da espada, e para todas... Isso aqui foi uma profecia que o próprio Jesus lançou, de algo que iria acontecer. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos destes se completem. Agora, abra sua Bíblia nesse texto para você sublinhar. O que é muito importante agora, a partir de agora. Lucas 21, 24. Para você sublinhar algo muito importante. Você está com a Bíblia aí, mas pode pegar aqui. Sublinha lá, que é muito importante. Estou tentando ir devagar para você entender isso aqui. Você vai sublinhar isso aqui, ó. Até que os tempos destes se completem. Sublinhe isso aqui na sua Bíblia. E se você quiser, para ficar mais simples para você na sua leitura, sublinhe o destes, puxa uma setinha e coloca gentios. Já está dos gentios? Que bom. Aí você coloca aí, ó, tempo da igreja. Agora, se você já fez isso, puxa uma seta do lado da sua Bíblia e coloca assim, ó, Romanos 11, 25. Puxa uma seta aqui e coloca aqui, ó, Romanos 11, 25 e abre. Depois que você puxou, para você entender esse tempo aí.
E se ficar dúvida, puxa uma seta e anota a dúvida. 11:25, vamos ler lá 11:25. De Romanos, para você entender isso aqui. Isso aqui é muito... Depois que você entende isso aqui, fica muito fácil a escatologia para você. Vamos ler Romanos 11:25, que fique Romanos 11 como tarefa de casa. Leia e entenda Romanos 11, o todo Romanos 11. Então eu vou ler. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Esse texto soma com Lucas 21:24. Jesus está falando disso e Paulo repete isso em Romanos. Quem compreende? Ou ninguém está entendendo nada? Vou esperar você raciocinar aí, eu quero que você me responda se está entendido isso aqui até agora. Romanos 11, aqui está dizendo aqui, ó, até que os tempos dos gentios se completem. E Romanos 11:25 está dizendo assim, ó, o endurecimento vem em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Todos os gentios estejam dentro do quê? Dentro da salvação, dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. Se você entender isso aqui, acabou. Acabou para você. Tá entendendo aí, irmão? Se não tiver, vocês anotam, viu? Tem que entender. Talvez essa aqui é a última aula. Não é pro Silvio. Posso continuar? Então vamos seguir. Então eu vou dar só um breve comentário sobre Lucas 21:24 e Romanos 11:25. O que é isso? Significa que até agora Israel está endurecido. Até agora, nos nossos dias, Israel está endurecido. E esse endurecimento vem em parte esperando nós, esse povo. Quais são os povos que tem na Bíblia? São 3 tipos. A Bíblia é dividida em 3 povos. Judeus, gentios, isso agora nos nossos dias, né? E igreja. Ou aqui pode ser ímpios também. Igreja. Isso eu estou falando de agora, viu? Não é antes, não. Antes só tinha ímpios e judeus. Depois de Jesus, depois da graça ser introduzida, é judeus, gentios e igreja. Isso aqui, ó, se você não entender isso aqui, você vai ficar entre o pré-milenismo, o pós-milenismo, você vai virar uma bagunça na sua cabeça se você não entender. Por quê? Porque tem algumas pessoas que não separam a igreja dos judeus. Não se faz essa separação. Tem gente que entende que judeu e igreja é a mesma coisa. E eu estou dizendo isso para você entender, porque se você não entender assim, vai dar uma complicação grande. Vai ser muito complicado. O que além da igreja, o que ela representa? A esposa de Cristo. Ela é a esposa. Então Jesus se casou com essa mulher aqui, que é a igreja. Aí o povo, porque Israel tem vários textos que falam que Israel é a esposa de Deus, o povo confunde, mas Israel só vai casar com ele se ela se tornar igreja. Se ela não se torna igreja, ela não tem casamento para ela. Ela vai ser como um outro povo qualquer. Porque hoje o acesso ao casamento é se tornar igreja, se tornar filho.
O acesso agora é por Cristo, através de Cristo. Não é pela lei, agora é por Cristo. Amém? Então esses 3 povos aqui, só tem esses 3 povos. Isso aqui vai ser muito bom, faz esse desenho aí, porque isso aqui vai ser muito bom para as próximas aulas, para você entender outras coisas. Então entendendo isso aqui agora, esse paralelo entre 21, 24 de Lucas e Romanos 11, 25. Há esse endurecimento esperando a pregação. Alguém abre aí Mateus 24, verso, se não me engano, 32, onde fala que este evangelho do reino será pregado em todas as nações, então virá o fim. Não sei se não, mas eu acho que é o último versículo aí, 24, verso 32, ou é o 25. Então leia. Não, não é essa não. Essa é mais para frente. É onde fala aí em Mateus 24, que fala assim, ó. E este evangelho do reino e então virá o... Esse o fim aí é a parousia, é a vinda, é o fim. Só que para vir o fim, este evangelho deve ser pregado. Deve ser pregado. E onde Jesus estava pregando o evangelho? Em Jerusalém. Só que este evangelho seria pregado em todas as nações. Então, alcançando quem não era judeu, os gentios. Até que a plenitude dos gentios entrem. Ouçam. E aqui não é uma questão de ouvir. Muitos vão ouvir e não vão entrar. É o número se completar. Qual número? O número dos gentios. Quando ele se completar, aí nós vamos entrar agora um pouco na predestinação. Misericórdia. Mas, olha, a presciência de Deus, o que significa presciência? Sabe todas as coisas antes que elas aconteçam. O que é a onisciência? Onisciência, ele sabe todas as coisas. O que é a onipotência? Ele é todo poderoso. O fato de Deus ser presciente, ele sabe a quantidade do número. Mas o evangelho deve ser pregado. Então cabe a nós, e este evangelho do rei for pregado a todas as nações, vírgula, e então virá o fim. O que determina o fim? O último entrar. Tem alguém entendendo? Vou ler de novo o final de Romanos 11, 25 aqui, ó. Aqui, ó. Israel está endurecida em parte. Até, isso é o 11, 25 que eu estou lendo. Até que. Esses até que na Bíblia é muito bom. Até que define. Ele define, ele dá data. Ele dá um tempo. Até que entre o último gentio. Para o último gentio entrar, tem que haver pregado. E este evangelho do reino será pregado em todas as nações. E então, aí o e então é até que também. O e então define. E então, quando entrou o último, é o fim. Quando o último gentio entrar, o endurecimento dos judeus termina. E os olhos deles se abrem. Caraca, fala esses negócios é forte pra caramba, né? Hã? Já pode ser, você pregar para o último gentio, o último. Então, o que cabe a nós é só pregar. Quando o último for esse tempo, vai acontecer que eles vão ser desendurecidos. Por isso que até depois do arrebatamento da igreja vai entrar gentil. Mas vamos deixar mais para frente.
Então vamos lá. Aí no verso 26 aqui, ó, verso 26 de Romanos, fala assim, ó, e assim todo Israel será salvo. Será salvo. Tem gente que entende que Israel já é salvo. Será salvo. Se eles não entrarem, se eles não se tornarem igreja, tchau para eles. Então tem muita gente que entende que a mulher de Jesus é Israel. Jesus não se casa com quem não fez aliança com Cristo. Não tem casamento se não tem aliança. Tem 2 pontos. Que Jesus, aquela mesa com Nicodemos é muito importante para você entender. A mesa de Jesus com Nicodemos. Estão lá de frente, Jesus está conversando com ele e fala, se você não nascer de novo, você não poderá ver. Esse é um ponto. Ele está falando de ver o reino. Você não poderá ver o reino. Só que ele continua o discurso e fala assim, ó, se você não nascer da água, vírgula, espírito, você não pode entrar. Tem o ver e o entrar. Moisés viu, mas não entrou. Aí o povo já buga, né? Agora o João vai até anotar. Porque Moisés viu. Foi permitido para Moisés ver, mas não entrar. Já pensou se você ser um desses que vai só ver? O que significa só ver? Ficar de fora do reino. O que ninguém... Eu vou ter que parar porque senão começa a pregar. Porque não tem como. Nós não pregamos, nós não ensinamos sobre reino. Não é falado nada sobre reino. E a pregação de Jesus do começo até o fim foi reino. Se você lê os evangelhos, tudo é, e o reino de Deus, e o reino de Deus é semelhante, e o reino. João Batista começa a pregar, eis que é chegado o reino, tudo é reino, e os crentes não pregam sobre o reino. A gente prega a salvação, mas e depois da salvação eu preciso conquistar o reino. Eu fico maluco com as pessoas não entendem o que é reino. Você está lutando por quê hoje? Qual que é o sentido da nossa batalha, da nossa carreira que Paulo fala? Qual que é o sentido da carreira se você já é salvo? Cruza os braços e não faça mais nada. Tente não pecar, não faça mais nada e fica quieto, quietinho. Entra dentro do quarto, espera Jesus voltar. Ou espera a morte. Então qual é o sentido da batalha, da luta, da guerra, da corrida? Das chagas, das mortes, da crucificação. Qual que é o sentido disso tudo? O reino. Mas se a gente nem entende, como é que a gente vai correr atrás daquilo que a gente nem entende? A gente não sabe o que é reino. E tudo, a Bíblia, nossa, está falando de reino toda hora. E o reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus, o reino. E a gente não fala do reino. Meu pai. Então é possível você ver e não entrar. E aí eu vou só explicar só um pouquinho. O ver é nascer de novo. Nascer de novo é confessar. Você nasce, sim ou não? Sim, tá, alguém tem dúvida? Você nasce. Mas e depois ele falou que, vírgula, tem a água e o Espírito. Para poder entrar. Você só pode entrar se você tiver passado pela água e pelo Espírito. E o que é água e Espírito? É aliança. E quem tem aliança, zela da aliança. Cuida do compromisso. Aí é outra história. Mas você já entendeu a base. Amém? Então vamos seguir. Acontecimentos, né? Ok? O povo, Romanos 11 lá, do príncipe que há de vir, que é o anticristo, destruirá a cidade e o santuário, Jerusalém e o templo. Aqui, ó. Esquece aquilo lá agora. Vem para cá. Ok. Aconteceu isso aqui. Aconteceu o decreto. Aconteceu o nascimento de Jesus. Aconteceu a morte de Jesus. Jesus morreu com 33 anos. Então, de 33 para 70, são mais 30 e... 37? De 33 para 70 é quanto? Faz a conta e me ajuda aí. 37? Depois que Jesus morreu
ressuscitou, foi assunto aos céus, mas 37 anos aconteceu o que ele predisse em Lucas. O templo foi destruído, o príncipe que havia de vir veio e destruiu. De fato, aconteceu, já aconteceu, ele destruiu. Aí, você vai me perguntar, e você deveria me perguntar, nós paramos, aqui aconteceu e aconteceu na conta toda, deu 69 semanas. 69 vezes 7 dá 483 anos. Falta quantos anos para 490? 7 anos. Por que então, que já tudo não acabou, por que já não veio o reino, por que já não veio Jesus, por que já não entrou o milênio, por que já não veio a grande tribulação? Por quê? Agora é que nós vamos entrar na aula. Agora eu tiro até o boné. Diga, Jesus me ajude. É, Jesus me ajude mesmo. Eu vou explicar isso aqui de novo. Já é 4 horas. E que hora que é o lanche? Então nós para, né? O lanche é das 4 até as... Até as 6? O tempo de você comer, engolir e voltar, ué. Vocês é que sabem. Se tiver pronto, você já ir direto e comer. Ainda vai fazer? Então... Tá bom. Então, a hora que estiver pronto, você avisa pro povo, aí eu paro a aula. Aí vocês lancham e voltam. Porque a última aula é de que hora até que hora, normalmente? 4h30, 5h30? Ok. Então é 1 hora de qualquer jeito essa última aula. Então, beleza. Então, vou recapitular isso aqui para a gente iniciar a coisa mais difícil. Eu quero que você acompanhe comigo aqui agora. Decreto, Esdras. Desde o decreto até aqui, 7 semanas, 49 anos. 62 semanas, nós lemos em Daniel, 62 semanas, até o ungido ser cortado. Ok? Aí forma esses 69 semanas, que é igual a 483 anos. Isso aqui é simples, é só o que está aqui mesmo, não tem mais o que falar não. O que tem um hiato de tempo aqui, que eu devo falar para vocês, é que depois que Jesus foi assunto aos céus, demorou 37 anos para o templo ser destruído. Ou seja, teve um hiato na soma de 37 anos. Esse hiato é importante porque vários outros hiatos de profecias aconteceu. Exemplo, vou dar um exemplo de um hiato de profecia que não deu certo. Não é que não deu certo, não bateu. Quantos anos o povo de Israel estava decretado por Deus de ficar no Egito? No Egito. Quanto tempo? Que Deus falou que eles iam ficar lá? 400. E quanto tempo eles ficaram? 430. 30 anos de hiato. Ah, mas Deus falha no que Ele fala? Não, quem fala é o homem. Não sei se você está compreendendo. Exatamente, várias coisas, vários fatores. Mas não é que Deus falhou. Eu estou dando só um exemplo. Um exemplo. Abraão, quando foi chamado, ele foi chamado para ir para Canaã, mas ele para no meio do tempo. Ele para, se estabelece em Harã, mora ali, e aí Deus mata o pai dele, para ele poder seguir. Então, algumas coisas acontecem na Bíblia, não é por conta de Deus, é por conta que o homem atrasa. Nesse fato do Egito, foi o caso de Moisés. Moisés é que deixou o povo ficar lá mais 30 anos. Agora, uma coisa engraçada. Vou fazer outra pergunta, não tem nada a ver, mas tem. Por que Moisés, um dos fatos que Moisés não entrou na terra? Quanto tempo que um homem pode viver? Nós lemos isso em Gênesis 6. 100 e? Quanto tempo Moisés tinha quando ele morreu? Quanto?
120. Exatamente 120. Ele ficou, quando ele fugiu do Egito, ele tinha 40. Ele ficou 40 em Midian. E depois, quanto tempo que ele ficou no deserto? 40 mais 40 mais 40. É simples, é só fazer conta. Aí como é que ele entra se ele está no último dia, no último ano da vida dele? Mas isso é outra história também. Eu só quero que você entenda essa parte aqui, para vocês ir lanchar. Eu não vou falar sobre isso agora não. Deixa quieto. Eu só quero que vocês entendam isso aqui. Isso aqui vocês entenderam? Então resta agora 7 anos ou uma semana. Você tem que entender isso aqui, ó. 1 semana e 7 anos. 7 anos e uma semana e 7 anos. Porque você vai ler que é 1 semana, só que são 7 anos. Então, se ficar isso aqui entendido, eu estou feliz. Já estou quase terminando da escatologia para vocês. E aí vai ser muito bom que vocês vão entender algo. O problema é entender por que o tempo parou. Por que o tempo parou? Amém? Vamos, chega que se eu entrar agora não vai dar tempo de terminar, então vamos parar aqui. Você tem alguns minutos para você fazer perguntas dentro disso, que eu não explico mais. Agora não entro, porque o próximo ponto vai demorar muito. Tem pergunta dentro desse contexto aqui? Ou eu sou bom demais, ou vocês não querem fazer pergunta. Você está falando dessa destruição aqui. O que tem? Não tem uma explicação. Depois que Jesus foi assunto aos céus, demorou a acontecer essa vinda daquele príncipe que há de vir, que é a Roma, que vê os romanos, um príncipe romano. Tem até o nome dele aqui, depois eu dou. Vou lembrar o nome dele. Demorou 33 anos, 37 anos. Não tem uma explicação para isso. Sabemos que demorou 37 anos, porque Jesus vai com 33 e 37 anos depois, que é no ano 70 depois de Cristo, acontece isso. A conta tem uma margem de erro de 1, 2 anos, 3 anos. É aquela margem de erro que eu falei por causa da data, da contagem do ano 0, do nascimento de Cristo. Mas não precisa entrar nesse. Ou seja, pode ter 1, 2, 3, até 5 anos de diferença aqui, mas também não é muito importante. O que é importante é que aconteceu. O que Jesus predisse, aconteceu e foi destruído. Agora, o problema é por que não veio o fim? Por que não veio o anticristo? Por que não entrou a última semana? Isso é que é a nossa parte agora de estudar. Amém? Outra pergunta. Sim. Mas como que terminou, né? Assim, deram várias datas, por isso que eu não dou data. Na aula passada aqui, o Carlos perguntou para mim a data que eu dei aqui do ano que nós estamos hoje no calendário civil judaico, que é 5.784. Falta 200 e qualquer coisa antes, que eu esqueci agora, para terminar, para fechar 6.000. Então tem aí tem 200 e tal anos pela frente. O problema é que o que define isso aí nós vamos entrar na figueira, nós vamos entrar no tempo de Israel. Esse tempo de Israel, 70 anos aí, eu não posso definir por quê? Porque não parou de entrar gentil. A graça não acabou. Gente ainda está convertendo. Então não tem como. Por isso que eu vou ensinar tudo, mas eu não posso dar data em nada.
Eu só posso ensinar o que já aconteceu. Isso eu posso e estou fazendo. Isso aqui já aconteceu, não tem nem como questionar. Agora, a data, não tem como. Agora, nós podemos estudar. Eu vou dar datas aqui. Mas é um estudo, não estou decretando nada. Tem gente que dá e fala, vai vir tal ano. Como já aconteceu várias vezes. Várias pessoas já profetizaram as datas. E não acontece. Não adianta, eu não vou dar data. Agora, o que vai acontecer aqui, que nós vamos estudar agora sobre o tempo da figueira florescer, em 1948, nós vamos falar sobre isso, que foi a independência do Estado de Israel, nós vamos falar sobre isso, e aí nós vamos fazer umas continhas, que vocês vão ficar bem, vai ser interessante as contas aí. Mais pergunta? Tem 5 minutos. Então, assim, o texto, ele é claro. Se entrar a última pessoa, virá o fim. Então, se não veio o fim, eu tenho que continuar pregando. Se eu entendo que já foi pregado, então a igreja não precisa fazer mais nada na terra. A igreja não precisa gerar mais filhos. Então é simples. Tem muitas, igual, eu não vou citar o nome, né, de algumas denominações que creem em algumas coisas, crê que nós já estamos na ascensão da igreja, ou seja, a igreja agora vai alcançar o quê? As esferas da sociedade, nós vamos dominar a política, nós vamos dominar a escola, nós vamos dominar, lá. Os 7 pontos. Que é muito bonito de falar, de pregar sobre isso, só que eu não vejo isso. Qualquer pessoa honesta vai ver que está decaindo. Qualquer pessoa honesta vai falar, Deus me deu uma mensagem, não é nem uma mensagem, é um estudo sobre a apostasia no céu. Isso é para pregar para crente. Se no céu teve apostasia, o que está acontecendo nas igrejas agora? Aí o problema é, se eu creio assim, o que a igreja está fazendo aqui? Outra coisa, cadê a ascensão da igreja? Não estou vendo a igreja agir na política, não estou vendo a igreja agir nas escolas, não estou vendo a igreja agir em lugar nenhum, nem dentro da igreja. Eu estou vendo uma apostasia generalizada. E o que eu escutei, ouvi e li, que Jesus disse, é o seguinte: haverá fé na terra quando virá, pois, o Filho do Homem? Essa foi uma pergunta dele. Se a igreja estiver em ascensão, que ascensão é essa? Se ele disse que haveria fé. Outra coisa, nos últimos dias apostatarão. Então o que precede os últimos dias não é uma ascensão da igreja, é um declínio. E isso, sim, não é porque eu quero ver, é porque é o que está acontecendo de fato. O que está acontecendo agora é uma apostasia, e não um avivamento. Eu creio que algumas pessoas, alguns remanescentes vão se levantar para alcançar essa plenitude dos gentios. Irmãos, não é muita gente, ele começou com 12. Não vai ser muita gente, a gente pensa que isso vai ser algo uau. Às vezes é pouco, é uma turma. É um povinho aqui, outro aqui, vai pôr fogo aqui, e a hora que o último entrar, acabou. Mais? Já? Então, bora lá pro lanche, agora e não é volta.